Então, a gente está nesse momento com o Paulo Quirola, né, terapeuta core energético e pós-graduado. Eu vou ler só um pouquinho do teu currículo, porque ele é muito extenso, então a gente separou só alguns itens, né, Paulo? Então, o Paulo, ele é conselheiro espiritual pelo Nova York Patchwork, certo? New York Patchwork, e um dos co-criador do grupo terapêutico de Core Energetics da Casa dos Homens e do movimento Homens em Conexão, que acontece aqui em Brasília. Além também de tocar, ser presidente da associação Ludocriarte lá em São Sebastião. E aí, Paulo, esse tema chegou a mim há um tempo, né? Já trabalhei comigo e depois tenho trabalhado individualmente no consultório. E aí, uma pergunta, só para a gente começar o nosso bate-papo, é o que te inspirou para você se tornar terapeuta? Eu sei que você tem outras formações, tá? E como esse trabalho da criança interior, dessa criança ferida, chegou até você? E aí, é com você agora. E boa noite, Joamara, boa noite todo mundo. Muito bom estar aqui. Então, eu comecei a minha trajetória de terapeuta a partir da minha trajetória de cliente, né? No sentido, eu comecei a fazer a minha terapia, fiz por muitos anos, continuo fazendo. E em um certo momento, né, eu me deparei com a Core, ela se encaixou muito bem no que eu estava buscando. Eu tinha uma separação muito clara entre a minha mente e o meu corpo, então tinha pouquíssimo contato corporal, né? Tinha, por exemplo, vindo aqui no Brasil, tinha muita vergonha de dançar, de me mover, né? De me soltar. Via os brasileiros, as brasileiras, enfim, se movendo de uma forma tão espontânea, era sempre um grande conflito. Aí comecei a fazer biodança, me ajudou pra caramba para soltar o corpo, e no meu processo terapêutico de Core, num certo momento, acho que depois de um tempo de trabalho né, individual, tinha a formação da Core, né? A minha terapeuta me convidou para ir, eu estava pronto e comecei a fazer a formação da Core na turma 6, e de lá nunca mais parei, porque depois é isso, né? Fiz a pós-graduação no Corpef, 3 anos, depois fui assistente da turma 11, né, da Core, fiz Turma a 8 formação, também, né? a turma 8, sei lá, fiquei lá o tempo inteiro, né, desde quando formei, fiz todo o percurso da formação também de treinamento, né, de Corpef, com Jack Conway e Irena Abramos, enfim, né? Estou lá até hoje. Hoje faço parte do corpo docente, né, da Rede Core Brasil, né? E a questão da criança, então, se na Core eu cheguei por causa da minha terapia, portanto, das minhas questões, né? A questão da criança não é diferente. Eu me aproximei do tema criança porque eu tenho uma criança interior muito presente, no bem e no mal, né? Então, eu tenho uma criança interior que é muito criativa, é muito vivaz, é muito curiosa, é muito corajosa, é muito brincante, né? E tem uma criança interior que também é muito teimosa, birrenta, emburrada, e que apronta, né? Apronta muito, apronta bastante. Ela é ressentida também, então. Então, esses aspectos da minha própria criança, né, que sempre ficaram muito presentes, fizeram com que eu aprofundasse também o tema da criança. E, além do mais, né, eu cheguei no Brasil para trabalhar, não cheguei no Brasil em busca de mim, e um caminho que eu encontrei, o primeiro caminho que encontrei foi de colaborar com associações, grupos que trabalhavam com crianças e adolescentes, né? Então, fui voluntário, sou voluntário até hoje. E, inclusive, na Associação Ludocriarte de São Sebastião, trabalhamos com criança e adolescente. Então, esse tema,
né, da criança e do adolescente sempre esteve presente na minha vida, dentro, né, nesses aspectos que eu falei, e fora, né? Então, sempre me relacionei muito com as crianças e com os adolescentes, e pensando e trabalhando para que elas tivessem possibilidades de crescimento, de educação, de desenvolvimento psicoemocional, etc., né, através dos projetos que a gente toca, como Ludocriarte, antes com outros, né? Então, todo esse movimento faz com que esse tema da criança seja um tema central na minha vida. Isso É um aí, tema quente, né? é um tema quente. Isso. Eu digo no bem e no mal, porque é isso, né? É importante sempre lembrar disso, né? A criança, ela representa as nossas qualidades primárias e representa também um bocado da nossa sombra, do nosso eu inferior. Então, as coisas estão ali, né? Se eu quero acessar, ter pleno acesso às minhas qualidades, eu preciso também encarar esse porão da sombra que ela traz. Uhum. Senão eu pego ela e boto ela no porão inteira. Pode ser que algumas coisas eu consiga esconder da minha sombra, mas a minha luz também, as minhas qualidades também vão ficar abafadas. Isso, acho que não é o caminho. Pelo menos não o que eu quero. E também um aspecto, né? Eu lembro de você falar muito, isso me marca muito, que aquela criança não tinha uma estrutura, né, cognitiva madura. E como essa parte não recebeu luz, ela atua hoje em dia na vida do adulto, mas hoje, enquanto adulto, já não cabe mais esse lugar que não amadureceu. E o nosso papel é ajudar essas partes que não tiveram ventilação para amadurecer, que amadureça. Né? Então, a gente está pensando no aspecto do desenvolvimento emocional da criança, e são partes em nós que não amadureceu. Isso. Essa, né, é a grande questão. Então, dentro né, do ambiente terapêutico, a gente fala muito da criança ferida, da criança, né? Mas o que é na prática? Porque nós crescemos, né? Você falou, a gente está aqui, cada um com a sua idade, teve, né, fez todo um percurso. Por que a gente continua falando em criança, né? Porque exatamente existem aspectos da nossa psique que não amadureceram, ficaram parados, literalmente parados. E quando tem situações de trauma, e todos nós, em algum nível, né, experimentamos situações traumáticas, e eu gosto muito do que o Gabor Maté traz em relação ao trauma, que não é tanto o fato em si, quanto o campo de desamparo que a criança experimenta naquele fato, né? Então, eu posso ter um acidente e ter um acolhimento e um amparo das pessoas da minha família em volta, que faz com que aquele acidente seja integrado na minha psique. E eu posso ter um pequeno acidente, uma coisa de nada, e ficar totalmente sozinho, eu, criança, e sentir o desamparo naquilo, é aquilo se tornar um trauma para mim, né? Então, essas partes traumáticas, traumatizadas, aliás, essas partes traumatizadas, elas ficam paradas, né? Elas não crescem, elas congelam, e a gente responde a elas de forma inconsciente, porque elas são empurradas para o subconsciente, e a gente continua respondendo a elas de uma forma primária, como a criança responde. E aí, alguns gatilhos vão, né, movimentar a gente nessa direção, e a gente vai dar respostas infantis, respostas como a nossa criança dava a aqueles fatos, né? A mamãe, o papai, aqueles fatos, né? As tarefas da escola, etc. E isso, qual que é o problema? É que no mundo adulto, a gente racionaliza muitas coisas, né, Jomara? E aí
a gente monta um monte de justificativas em cima, esses mecanismos emocionais ficam por baixo, e a gente tem por cima um bocado de racionalização, e aí muitas vezes não vê esses mecanismos funcionando, e justifica eles. Justifica culpando o outro, culpando uma coisa ou outra, né? Dando nomes a fatores externos, sem reconhecer que existe um gatilho, um movimento interno infantil agindo. E é uma responsabilidade nesse momento nossa, né? Você vai falar um pouco da recriação do amor imaturo, que é exatamente não recebi, e agora eu fico projetando, recriando em situações, em relacionamentos, no trabalho, em diversos campos da vida, aquilo que eu não tive. É sempre essa recriação dessa ferida, dessa mágoa, dessa falta. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, aí a gente, né, dentro da Core, utilizamos bastante, né, as palestras canalizadas pelo guia da Eva Pierrakos, né, que era a mulher do John Pierrakos, e tem algumas palestras, tem várias palestras que falam, né, exatamente disso, né, então seja a palestra que fala da recriação das feridas da infância para superá-las, seja do círculo vicioso do amor imaturo, né, são textos importantes para entender esses processos, né? Então, o guia traz muito que a tendência das feridas, né, que acontecem, é uma atualização de feridas mais antigas da alma, né? Então, essas feridas da alma, eles são atualizadas, são ativadas através do ambiente familiar, dos pais, das situações iniciais da vida. Uma vez ativadas, então, provocando, digamos, a dor e a ferida, né, o trauma, a tendência depois da alma, né, pensando nesse ser que vem em uma jornada, em uma caminhada, onde a parte aqui nesse plano é uma parte né, é só uma parte do caminho, o grande objetivo desse ser é tentar resolver essas feridas. Então, o fato de elas serem ativadas e que depois se repetem ao longo da vida, tem um lado positivo. E o lado positivo é que quando eu sou criança, pequena e desamparada, aquela ferida me pega e eu congelo. Mas quando eu sou um adulto, então com boa parte do meu ego funcional, eu posso, a ferida vai se reapresentar, ela igualzinha, eu vou reagir da mesma forma inconscientemente. Mas eu, com a consciência e com as minhas ferramentas, posso olhar para aquela ferida e devagar, né, ressignificar e superar ela. Então, essa reprodução da ferida, que normalmente a gente julga como negativa, né, porque fala, cara, casei de novo com o mesmo homem, né, que me traiu, que fez isso, que era aquilo, sempre a mesma história, de novo, não passei no concurso, que sempre, né, estou 10 anos. Essas repetições na vida que todos nós experimentamos, elas têm um significado, elas só se repetem porque tem uma matriz lá embaixo, né, tem uma imagem, tem algo que se formou e que vai fazendo com que essas situações se reproduzam na nossa vida. Mas não porque tem alguém malvado lá dizendo agora você vai se ferrar, né? Mas porque a chance é um jogo, né? Um tabuleiro onde a gente pode fazer diferente e pode usar os recursos hoje que a criança não tinha para olhar para aquela ferida e processá-la. Então, essa, digamos, é a parte positiva da repetição. Ela tem um sentido. É claro que eu posso passar a vida toda repetindo, e isso não é nada bom, né? Aliás, se torna vicioso, eu posso viciar nessa repetição, mesmo que ela seja negativa e me produza um monte de problemas, né? E aí entra um pouco o viés do prazer negativo, né? Da nossa vinculação a situações negativas que se torna um vício, né? Se torna uma cachaça,
que a gente continua, mesmo sabendo que faz mal, continua bebendo. E o Mas Gabor... então essas repetições têm um lado bom, então essa criança tem possibilidade de amadurecer, né? Retomando a tua fala inicial, que fala, né, algumas partes da personalidade que estavam paradas, é através dessas repetições que eu vou dizer, olha aí, é esse aspecto que está parado. Então, ele me denuncia, né, a repetição denuncia esse aspecto que precisa de atenção. Se eu tiver consciência, se eu tiver um trabalho terapêutico, uma observação, eu vou pegar aquele aspecto e vou dizer, ok, então ali eu preciso trabalhar. Eu preciso ajudar a minha criança a crescer, a amadurecer nesse aspecto. Aí a coisa evolui, né? Vai para frente. E o Gabor, ele traz muito esse trauma como a origem da compulsão. E esse comportamento vira uma compulsão. Eu faço de novo com uma intenção de que vai dar certo e sempre caio no mesmo lugar, né? Então, no consultório é muito comum a pessoa chegar nesse lugar muito presente, muito visceral, e, enquanto terapeuta, ajudar esse cliente a se tornar mãe e pai de si mesmo. Você não recebeu, ok. Vai receber desses pais? Não, porque é um outro momento histórico. E como é começar a se dar, né? Que é nisso que você está falando, que é a reparação. Como eu vou jogar luz, como eu vou amadurecer essas partes em mim que não foram maduras naquele momento, que não se amadureceram naquele momento. E aí começa toda a jornada, né? Nessa espiral. Às vezes a gente está falando da mesma queixa, mas de um outro lugar, porque tem consciência, já tem reparação, e aquilo não guia mais a nossa vida. Isso. Esse é todo um percurso, como você bem falou, em espiral, ele, né, às vezes é demorado, às vezes tem aparentes retornos, né, mas ele está sempre em uma constante evolução, né, espiralada. Agora, o perigo é de cair na compulsão e de cair, então, num círculo vicioso, né? Então, nós temos a possibilidade de fazer, né, de olhar o copo meio cheio e poder, disso, fazer algo bom e entrar em uma espiral positiva, ou podemos nos afogar nessa água, né, e permanecer presos, né, nesse círculo vicioso. E o que é esse círculo vicioso? Basicamente a criança, ela tem uma necessidade de amor que é exclusivo. Eu acho que é bom usar essa palavra, porque se você, né, dentro do consultório a gente sabe, mas não só no consultório, acho que as pessoas, né, nas conversas lá fora, essa exigência de exclusividade está muito presente nos casais. Muito. E ela se manifesta com ciúmes, né, com posse, com várias coisas, né? Essa exclusividade, ela vem de uma criança que necessita realmente de uma atenção exclusiva, né? Ela vem de uma experiência de fusão com a mãe, dentro do útero, onde aquilo é um 100%, é tudo, ela não sente a diferença entre o corpo da mãe e o corpo dela, é uma coisa só. E devagar essa criança vai sendo obrigada, literalmente, a lidar com a diferenciação, né? A primeira vem já com o parto, que é traumático por si, né? Por quanto o parto possa ser, né, bem conduzido e tudo, mas é traumático nesse sentido. Eu vou sair de uma zona de muito conforto, de conforto auditivo, olfativo, enfim, de tudo, né, de calor, de gravidade, né, sons, né, tudo isso, e de repente, pá, né, tô no mundo, a luz, né, a temperatura, os barulhos, né, então tem um impacto ali,
já. E essa necessidade, né, dessa fusão e desse amor exclusivo permanece como, né, um anseio da criança. Aí vem a amamentação, etc, etc. Então, fica um núcleo dentro do ser criança que quer 100% da mamãe, quer 100% do papai, quem quer 100% do leite, né, o tempo inteiro, a teta o tempo inteiro, qualquer coisa, é isso, é um anseio mesmo para ter aquilo tudo sempre. E devagar, né, com mais ou menos dificuldades, a criança começa a diferenciar, né? Mas é importante, um núcleo dessa exigência de amor exclusivo permanece dentro dela, porque ele não é satisfeito, né? Por quanto a criança queira mamãe o tempo inteiro, mamãe não está o tempo inteiro, justamente porque ela precisa ir para o banheiro, ela precisa, às vezes, trabalhar, ela precisa cuidar de si, qualquer coisa, ela precisa comer, papai também depois, né, papá. Então, em algum nível, esse núcleo de exigência, ele não é satisfeito. E aí, de novo, como a gente falou, é como se ficasse encapsulado lá no inconsciente, fica lá uma sementinha de eu exijo que você me dê 100% de atenção. Essa semente, ela vai crescendo, né? A criança vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo as funções egóicas e as outras funções, mas essa semente permanece no subconsciente. E, muito facilmente, como adultos, nós projetamos nos nossos, né, parceiros, parceiras, um pouco dessa exigência, um pouco ou muito dessa exigência. A maioria das vezes, como já falei, inconscientemente, e com um monte de racionalização por cima, de justificativas nobres, né, de justificativas que cabem muito bem. Mas é isso, lá no fundo tem uma exigência de amor, então, exclusivo, né? Estamos na exclusividade. Então, esse é um ponto, acho que esse é um primeiro ponto que eu quero trazer para a reflexão sobre, né? A gente está falando do amor imaturo para o amor maduro, né? Do amor infantil para o amor adulto. Esse é um ponto de trabalho fundamental nos casais, nas pessoas, enfim. A gente precisa se perguntar quanto dessa exigência de amor exclusivo eu tenho, e muitas vezes é isso, eu não tenho consciência dela, eu só projeto, só exijo do meu companheiro, a minha companheira, exijo uma coisa que é irreal, porque não existe exclusividade. Você não teve lá como criança, né? Ou você teve, foi parcial, foi temporária, vai ter. Mas a gente continua dentro do ideal do amor romântico a exigir uma exclusividade. E aí? Como é que a gente lida com isso? E de Né? que o outro vai salvar a gente de todas as angústias, que é a mamãe Claro. e o papai. Isso. Tá. Né? Claro. E aí, morrendo de ciúme, você é isso. O companheiro ou a companheira tem outros interesses. Eu não estou nem falando, né? Não estou entrando em detalhes sobre o tipo de relacionamento que eu estabeleço, relacionamento aberto, poliamor, né? Monogamia, poligamia. Não estou falando disso, mas essa exigência amor exclusiva fica é tão exigente que às vezes eu não deixo a outra pessoa livre para ser ela mesma, para ter desejos próprios, para ter amigos próprios, para ter atividades próprias, para ter qualquer coisa individual, porque eu exijo que ela seja para mim, que me dê, né, que ela seja voltada para mim, não para ela. Isso mata qualquer relação, né? E é uma relação que vem, enfim, de uma criança, né? De uma parte infantil dentro da gente. E tem, numa das referências que a gente está usando para esse grupo, daquele livro O Amor Não É um Jogo de Criança, fala exatamente da necessidade infantil, da necessidade real e da necessidade real. Então, quando você está demandando para o outro
É sempre uma pergunta que eu gosto que, né, que os clientes dizem. Qual é a necessidade real disso? É uma necessidade de um adulto ou é uma necessidade de uma criança que tem certeza que vai ser cuidada? E naquele momento, quando a gente não é cuidado, imagina, os pais se retiram. É um risco de morte mesmo. Hoje não, porque nós somos adultos maduros e pais de si mesmo. Então, é sempre esse lugar dessa recriação, daquilo que o outro vai me salvar de toda a minha angústia, de todas as minhas questões infantis. Então, esse processo, né, isso é uma linha mesmo. Não é linear, porque o processo terapêutico não é linear, mas é sair desse lugar imaturo, infantil e de uma necessidade que não é real, da exclusividade, e começar a se nutrir por si mesmo. E aí eu compartilho com o outro, não que o outro vai me dar. Isso. É um percurso, né, que não é tão simples, porque precisa realmente amar o outro, no verdadeiro sentido da palavra, deixando ele livre. Ter a coragem de encarar o outro e estar disposto a deixar o outro livre, e não amarrar o outro. E esse acho que é o grande desafio do amor adulto, né? De deixar a outra pessoa livre. Porque a nossa parte infantil sofre pra caramba quando vê o outro feliz, sem ser com a gente. Quando vê o outro feliz com outras pessoas, com outras coisas. Quando vê o outro realizado com outras coisas. A nossa parte infantil fala, não, eu quero, é comigo. É atenção Te dá uma birra. 100%. Né? E aí é bom lembrar, dentro desse percurso, nós, né, porque você falou da morte, que acho que é fundamental lembrar disso, né? A criança, ela passa por... Se a criança não é cuidada, ela morre. É real, ok? Se não tem essa atenção, esse cuidado por parte dos adultos, ela morre ou corre perigo de morrer. Ela tem um registro no cérebro dela, né? O reptiliano dela está ativado, tem um registro que, se não tiver o cuidado, se não tiver atenção, se não tiver isso, né, do outro, eu vou morrer. E isso, de novo, é aquele pacotinho que fica no subconsciente, que não é trabalhado, né, porque fica lá, né, uma fotografia, uma imagem lá, puf, no porão, fechado, anos, aí eu vou me relacionar, e aí eu não recebo a atenção que eu acho que tem que receber, a minha companheira está lá fazendo todas as coisas dela, e essa parte começa a dizer, cara, se ela não me der atenção, eu vou morrer. E eu vou me comportar desesperadamente, como se eu estivesse morrendo. Ela está só cuidando da vida dela. Mas eu entro em uma reação emocional infantil, como se estivesse morrendo. E normalmente não tenho consciência disso. Então, o que eu faço? Começo a culpar ela, porque ela isso, porque aquilo. Isto é, vou racionalizando essa sensação. Eu não vou assumindo a responsabilidade de dizer, cara, tem uma parte minha aqui que está sentindo isso deve ser a minha criança, deixa eu trabalhar. Não vou, não tenho esse acesso, a não ser que eu, né, já trabalhei, mas senão, normalmente, eu não tenho esse acesso. O que eu faço? Começo a jogar a culpa nela. É ela que é, né, levada, que leva as coisas para fora, isso não é possível, você está estragando o casamento. Aí vai na briga, né? Que é muito comum, que é o que a gente vê, né? Muitas vezes os casais nessas brigas que quando vai olhar são crianças de um lado e do outro com um monte de necessidades não vistas e com um monte de mecanismos de processos automáticos e de reações emocionais que não estão sendo consideradas e ficam brigando em cima de
pontos objetivos que, na verdade, não tem nada a ver aquele ponto lá, aquele fato lá, aquela coisa que aconteceu lá, né? Mas tem a ver esse background, né, infantil que está aí, né? Mas, Paulo, esse ponto que você traz, né, desse reptiliano, dessa marca, isso ficou registrado como uma falta. E como esse processo que né, é espiral, não é linear, ele dá muitas voltas, é a partir disso, de um lugar cerebral que vai amadurecendo, porque a gente tem a neuroplasticidade, aos poucos. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é importante porque a gente muda as sinapses. Aconteceu, e é uma pergunta muito simples que a gente precisa fazer. Existe um perigo real? Então, eu atendo muita gente em relacionamentos abusivos, que é um reflexo da casa infantil. E é muito difícil para essas pessoas saírem de lá. A gente está falando de 5, de 10, de 15 anos. Essa tomada de consciência, que é primeiro a tomada de consciência, e depois a tomada de atitude, que é bem diferente. Às vezes eu consigo ver perceber o que está acontecendo, mas ainda assim tomar uma atitude faz parte também de um outro processo, de mais amadurecimento, de mais processo de autoconhecimento. Senão eu fico lá congelado. Eu sei o que é, mas ainda não consigo sair. Você percebe esse processo acontecendo? Com certeza, isso né? Você citou essa coisa no fundo, né, do vício, e que ele está ligado, né, também a essa coisa do clima que eu respirava dentro da minha casa. Então, se dentro da minha casa eu estava em um clima tenso, provavelmente eu vou procurar tensão nas minhas relações. Por que vou procurar tensão? Porque tensão é casa. Se dentro da minha casa eu tinha muitas brigas, então o clima que eu respirava ao longo dos anos era de briga, eu vou procurar briga. Porquanto uma parte minha racional vai dizer que não quer e que isso é feio, uma parte mais emocional se sente em casa. Parece, né, ruim falar isso, né? Mas acontece muito, né? É uma identificação. E é importante trazer consciência, porque trazendo consciência eu começo a perceber padrões repetitivos ligados a fatos negativos. E aí eu posso escolher e ajudar o meu cérebro também a criar novas sinapses, né? E sair desse lugar. Mas é um processo, né? Por que é tão difícil a gente sair de relações abusivas, em geral, né, de repetições negativas ou de auto-boicote, de autodestruição, etc. Porque o princípio do prazer se liga a esses fatos negativos. Uhum. Quando a gente fala de vício, o princípio do prazer, ele é vital, né, ele é o eros da vida. Então, está presente em tudo. E ele pode se vincular a fatos positivos e pode se vincular a fatos negativos, né? Queria dar um exemplo, por exemplo, se eu venho, se cresço em um lar onde né, a rejeição é um ar que eu respiro, e se manifesta essa rejeição de várias formas, né, com depreciação, humilhação e várias coisas. Para eu tolerar aquela situação dentro de casa, eu vou precisar pegar o prazer e encontrar uma forma que aquilo se torne tolerável. Isso não é nada pensado, né? Isso acontece de uma maneira inconsciente. Aí, de novo, quando cresço, sou adulto, de alguma forma,
eu vou buscar relações em que eu vou lidar com essa rejeição de novo. E não é que eu vou ficar, quando eu falo prazer, não é, que bom, tô sendo... Não, não é isso, mas é uma energia vital. Eu me sinto vivo porque eu estou em algo que já conheço. E isso me vincula. E o princípio do prazer está lá, e eu acabo repetindo. E, às vezes, encontro prazer em ser uma vítima, por exemplo, da rejeição, em dizer, cara, eu, mesmo assim, eu estou aqui, dou conta, sobrevivo, ou posso ter muito prazer em poder, depois de ser rejeitado, atacar o outro e dizer, seu, né, vagabundo, não sei o que, não sei o que. E aí eu jogo, né? Então isso é tudo energia vital, que se move, ligada a fatores negativos. Uhum. E aí eu fico preso, né? Ela pode se ligar a fatores positivos, claro, também, né? Então, isso é muito bom também, né? E é isso que, no fundo, é o trabalho de... O prazer, ele não é negativo em si, né? O prazer é eros, é uma energia. Eu posso, tomando consciência, desvincular ele da repetição de fatos negativos e começar a direcionar ele para coisas que hoje eu, né, acho que são positivas para mim, né? Que são... E aí o princípio do prazer vai me ajudar a fortalecer esses outros lados. O problema é isso, que muitas vezes todos esses mecanismos que a gente está falando aqui são inconscientes. Eu não sei, só acontece, eu só sinto alguma coisa, eu só tenho uma atração, eu só atraio mulheres assim, homens assim, não sei o que assim, trabalhos assim, chefes assim. Eu não sei, né? Acontece, mas é isso, não, não é uma mágica. Entende? Por trás tem uma lógica. E é importante saber dessa lógica. Então, não é por acaso. Isso também dá chance da gente mudar essa lógica, sabendo que existe, né, uma lógica, mesmo que seja uma lógica errônea, uma lógica capenga, né, uma lógica, às vezes, infantil dentro disso. No sentido? O amor imaturo, a gente está falando de aprisionamento. E o amor maduro, liberdade. Né? Do outro que escolhe estar comigo nessa energia vital que não me reduz, que não contrai o meu corpo, né? Para mim fica muito claro essa imagem. Um é contração e o outro é expansão. E tra trabalhar padrões, né? Que você falou assim, as pessoas chegam muito nesse lugar. Nossa, eu não sei o que acontece. Eu só atraio esse tipo de situação. Porque existe uma metodologia inconsciente muito elaborada para que isso se renove. Né? Que é voltar para a casa de origem, esse lugar que estava ruim, mas eu conheço, esse lugar de conforto, né? Conforto no sentido eu conheço, mas que é muito desconfortável. E como é comum viver nesse lugar do desconforto, esse lugar da compulsão, esse lugar do amor infantil, em que o outro é que eu delego a minha felicidade. Você vai me fazer feliz. Sem você, isso, né? Isso que você trouxe um exemplo que é muito bom. De só vai ser feliz se for comigo. Não permito que isso aconteça de outra forma. Então, esse é o grande desafio hoje, né? Porque é um processo que é longo dessa mudança. Né? Eu mesmo estou em terapia há 2 décadas e me peguei muito nesse lugar. Né? É do outro, vou, que é muito esse lugar. Se a minha vida infantil tivesse sido diferente, eu não estaria aqui. Estaria de um outro lugar. Porque é sempre, né, a possibilidade da gente amadurecer emocionalmente e espiritualmente, né? Aqueles pontinhos marrons não, né? Aqueles pontinhos
Helena traz muito. Você precisou estar nesse lugar. A história da sua alma. Sim. E a tua fala, né, me lembra uma coisa. Que acabou de fugir. Eu tinha lembrado uma coisa. O que você falou antes dos pontinhos? Deu um branco. Nada, eu tinha conectado com alguma coisa importante, mas foi. Eu fiquei nos pontinhos e foi. Peguei os Poxa, pontinhos e vou pegaram. voltar. Como a gente delega a nossa felicidade para o outro. Como o outro é esse lugar que me salva e também é o motivo da minha desordem. Estava falando um pouco disso, não sei se era isso que você ia pegar o gancho. Queria falar alguma coisa sobre essa coisa da culpabilização, né? Culpar o outro, botar o outro sempre nesse lugar. E de como, né, chegar em um amor maduro significa assumir o 100% da autorresponsabilidade. Esse é um processo difícil, assim. Não é todo mundo que está disposto de verdade a assumir isso. Isto é cômodo estar em um lugar infantil. É cômodo poder culpar o outro. É cômodo botar a responsabilidade fora de mim, né? Acho que essa é uma das grandes dificuldades que temos como seres humanos adultos, sabe? De encontrar um amor mais maduro, né? Mais pleno, porque isso requer muita autorresponsabilidade. E uma parte nossa realmente não quer se responsabilizar, quer continuar culpando o governo, culpando, né, as pessoas. Agora eu lembrei o que eu queria falar. Que esse amadurecimento tem a ver também com parar de culpar os nossos pais pelo que eles fizeram, né? A gente, como terapeuta, sabe que trabalha muito os pais, que a nossa criança interior precisa xingar, botar para fora, dizer o quanto ficou magoada, o quanto ficou ferida. Isso é fundamental no processo. Isto é, a criança não teve possibilidade de expressar as coisas que ela sofreu. Então, parte da terapia é dar voz à criança, para que ela expresse toda a energia, todas as emoções que não pôde expressar e dar voz, às vezes porque não tinha nem palavra. Ótimo, isso faz parte. Mas tem um momento da terapia que precisa absolutamente, senão não há essa passagem para o amor maduro. Reconhecer que os pais, por quanto eles possam ter sido capengas e falhos, imperfeitos em muitos aspectos, eles fizeram o melhor que podiam, mesmo alguns muito cruéis, era o que eu precisava prestar aqui agora. Eu já sobrevivi a qualquer coisa. Se estou aqui agora, eu já sobrevivi. Em algum lugar, continuar culpando os pais, mesmo, repito, eu sei que tem situações que não dá para passar a mão, ok? A mão na cabeça, não dá. Mas culpar os pais significa ficar presos em um círculo vicioso e manter a nossa criança presa lá. Esse adulto não vai poder desabrochar por inteiro, né? Então, esse processo, o guia também tem uma palestra sobre isso, é muito bom, e não é fácil liberar os nossos pais. E quando eu falo isso, não é passar a mão na cabeça, não é. Eu reconheço toda a crueldade, a maldade, ou a ignorância, enfim, o que for. Mas eu não fico mais preso na culpabilização deles, né? Em botar eles como os responsáveis. Eu posso trazer essa energia para mim, expressar e olhar para frente. Aí abrem as portas para o amor maduro, né? Porque é um pouco isso, eu preciso abrir espaço dessa mágoa da infância, desse ressentimento infantil.
Senão eu estou sempre lá, e vou sempre. Aí, aqueles pais malvados já passaram, mas eu vou lá com meu companheiro, com a minha companheira, com meu filho, com o cachorro, com o vizinho, né? Eu vou jogando essa mágoa, esse ressentimento, eu vou continuar culpando o outro. Só vai mudar de etiqueta, de nome, de cor de cabelo, de roupa, né? Mas é sempre isso. Na base, eu vou continuar. Então, perdoar os pais no sentido verdadeiro, e não é um ato de, agora eu vou perdoar, não. É um processo, né? Vai chegar um momento dentro que esgota, que a criança já botou tudo para fora, e que a criança começa a ser acolhida por mim mesmo, que é o único que pode acolher, como você falou, né? Não tem outra pessoa, ele já não foi acolhido lá atrás, agora só eu posso fazer isso. Quando esse processo acontece, aí os pais perdem um pouco a importância. E isso é muito bom para o amadurecimento do amor. Lindo. Porque é aquilo, né? O que que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu? Pronto, aconteceu. E agora? Esse processo, né? Até me relembrei de algumas sessões minhas em que eu tive cliente, que é isso, é tão importante a gente colocar para fora e xingar os pais e bater no cubo, mas é também um processo. Depois aquilo deixa de ter aquele lugar, porque ele vai depurando, né? Então tem esse lugar que vai depurando, que vai amadurecendo, que é a própria lindeza do desenvolvimento infantil. Então, quando o adulto está na terapia, é um processo de depuração, é um processo de amadurecimento infantil que não foi possível naquele momento. E eu sempre pergunto, né, como eu repito a crueldade que aconteceu comigo, feita pelos meus pais, eu fazendo o tempo todo nessas relações tóxicas, nesse lugar que se abandona. Então, trazer consciência para como eu repito aquilo. E aí, esse é um processo que começa a dar um salto nesse caminho de se autorresponsabilizar. É uma coisa assim, até grifei aqui. O amadurecimento é exatamente isso, o momento em que eu começo a me autorresponsabilizar 100% por aquilo que me acontece. E isso na massa, né, para a maioria das pessoas, é inacessível. Como eu vou me responsabilizar por 100% daquilo que me acontece? Que é a grande arte que a gente vive no consultório, tanto enquanto cliente quanto enquanto terapeuta, né? Que a gente presencia. E duas coisas, né, que você tocou. Uma, a gente falou que a nossa energia negativa, eu falei, né, pelo menos, vai muito para o outro. E é verdade. Nessa exigência e tal. Mas é bom lembrar, você na tua fala me lembrou, de falar que vai muito também para o auto-boicote, para a autopunição, para a autoagressão. Aí eu tô lá bem no emprego e de repente faço uma merda e perco o emprego. Isso se repete, isso é uma forma, né? Ou tô bem na malhação, tô lá malhando, fazendo exercício e de repente perco uma semana, não volto mais. Enfim, a gente está cheio, né, de formas sutis de auto-boicote, né? E o auto-boicote está dentro dessa prisão do círculo vicioso também, né? Sempre parte de uma busca de um amor infantil, de um amor exclusivo, de um amor, né, 100%, que da expressão de lados negativos, a nossa negatividade que começam a sair, e de muita culpa que leva a uma necessidade de punição e de autopunição, né? Essas são algumas etapas do círculo vicioso aí. E a outra coisa que também me lembrou você falando, né, só para não passar uma ideia distorcida, né? A gente na Core fala muito do 100% da responsabilidade. E é isso, não é nada mais do que isso. Nós temos 100% da responsabilidade.
Isso não significa que o outro que se relaciona comigo não tenha também 100% da responsabilidade, tá? Estou só dizendo isso para não passar uma ideia errônea que nós pregamos uma coisa que, tá, então sou sempre eu. Não é que é sempre você, não é que tudo você. Você tem 100% da tua responsabilidade no que acontece. O outro e os outros envolvidos também têm. Mas Isso traz principalmente de como eu lido com aquilo que me acontece. Isso, exatamente, né? E é importante, dentro disso, aprender, e aí volto, né? Sempre pensando um pouco nessa questão do amor maduro, né? Dos casais, enfim, das pessoas que decidem entrar nessa jornada de aprender a amar. Essa questão de eu assumir o 100% da responsabilidade dentro da relação com o que, né, com o que eu faço, como eu gero as condições, e também de não me omitir frente à responsabilidade do outro, porque essa também é uma tendência infantil, de eu deixar de falar, de eu não ter coragem de expor, olha, quando você faz isso, me dói, isso me pega, eu fico assim assado. Essas conversas diretas, né, são difíceis, fazem parte desse lugar do adulto, do lugar maduro. E muitas vezes a gente evita isso. Então, apontar a responsabilidade do outro dentro desse processo faz parte da minha autorresponsabilidade. Porque o perigo da autorresponsabilidade sem ter esse outro lado de confronto é que eu vou para um lugar, então, só eu. Não, não é só você. E aprender a olhar para o outro e dizer, cara, aqui essa parte é minha. Mas olha, quando acontece isso me pega aqui, e eu poder apontar para você, olha, ter uma responsabilidade tua aqui, é uma ajuda recíproca importantíssima na construção da relação e do amor. E tem a ver com responsabilidade, né? Então, esse é um outro, né? São outras nuances dessa construção do amor maduro que são muito importantes. E que tem a ver com comunicação, entra a comunicação não violenta, né? A capacidade de se comunicar em cima de necessidades reais e não falsas necessidades, em cima de sentimentos, né? Do que eu sinto, né? E detectando a imaginação que eu boto, porque a maioria das coisas são projeções, né? Quando eu falo do outro, eu falo do que eu imagino que o outro esteja fazendo, pensando, sentindo. Na verdade, eu não sei nada. Eu posso só dizer, olha, eu imagino que você está assim assado. E eu posso te dizer com certeza o que eu sinto, mas não o que você sente ou não o que você pensa, né? Eu imagino. Mas tudo isso, todas essas ferramentas, né, faz parte dessa construção que a gente vem falando, né, que acontece dentro do processo terapêutico de qualquer, né, processo terapêutico, mas que é uma construção de ferramentas adultas para poder lidar com essas questões infantis, né, de uma forma diferente, construindo, né, essas ferramentas permitem que a gente finalmente possa olhar para isso e não ser tragado, né, não ser sugado, né, que nem um tsunami, porque as coisas infantis, elas vêm que nem tsunami, ela, puf, vum, e você nem percebeu, você já está lá do outro lado, né? Então, precisa instrumentalizar as pessoas, né? A gente, né? Eu preciso me instrumentalizar para isso. Porque essa tua fala me toca no lugar do limite. Então, quando o cliente chega, uma das primeiras perguntas, como você dá o limite? Como assim? Como se isso não fosse um elemento primordial da vida adulta. Eu estabelecer qual é o meu limite nas relações, qual é o limite com o meu corpo. Isso é um processo de autorregulação. Lá na infância, nossa primeira palavra de poder é não, né?
E muitas vezes a gente engole esses nãos. E isso se reflete hoje em dia na vida adulta e primordialmente nos relacionamentos de uma forma geral, nos amorosos, nos de trabalho, né? Nos pais, porque a gente não reconhece qual é o meu limite saudável. Ou eu pego tudo para mim, ou eu dou tudo para o outro. E aí eu me perco nesse lugar. Né? Esse é o processo de autorregulação. Primeiro eu tenho que saber comigo para eu estar numa relação e essa relação se autorregular, porque isso vai acontecer naturalmente quando os dois envolvidos se autorregulam. Eu acho isso é simples e é fundamental das relações. Sim. Paulo, você quer trazer mais um ponto? Que eu ia abrir para as pessoas que estão aqui fazerem algumas perguntas. Isso. Não, vou só falar, se tiverem, é bom que elas já vão se preparando, qualquer coisa. Sim. Só falar uma última coisa que acho que é importante. Dentro da construção de uma relação de amor maduro, olhar para o dar e o receber. Né? Uhum. A criança só quer receber. Ela, né? A gente recebe muito dela, mas ela não dá em um ato volitivo, ok? Ela está lá para receber essa função dela, está tudo bem, é isso mesmo. Mas o amor maduro é um ato de dar, né? E receber. Na verdade, dar e receber são dois lados da mesma moeda. Então, não existe dentro de um adulto maduro uma pessoa que só recebe ou que só dá. Se existe um desequilíbrio entre dar e receber, tem alguma coisa infantil envolvida. Exato. Okay? Uma personalidade madura, adulta, ela é capaz de dar e receber, e as duas nuances, são duas nuances da mesma moeda, não tem diferença. Da mesma forma que eu dou a energia, eu recebo, e a mesma forma que eu me abro para receber, eu estou dando. Isso é um fluxo contínuo, sem diferenciação. Né? Então, quando eu percebo um desequilíbrio entre dar e receber, ou eu reclamo muito que estou dando muito para todo mundo, estou fazendo muito para todo mundo, tem alguma coisa infantil envolvida. Isso também é muito comum, né? Essa é uma queixa muito comum. Né? A gente escuta muito no consultório. Pessoas sobrecarregadas, que estão dando muito. E, na verdade, não estão dando, provavelmente. Né? Porque quando tem um desequilíbrio, você não está dando e você não está recebendo. Então, você está preso num círculo vicioso. Fazendo coisa para o outro para obter aquele amor exclusivo Isso. que você não vai obter. Então, Então, você está preso lá, controle, gastando né? energia e nunca chega. Né? Exato. Tô querendo Era controlar só o para... resultado. Muito legal você trazer essa equação do dar e receber, porque a criança, gente, vai demorar para amadurecer isso. E se nós, cuidadores, não tivermos atentos a isso, porque aí a gente pode ajudar nessa autorregulação, isso vai acontecer de uma forma mais tranquila e natural. Do contrário, vai chegar aqui na vida adulta com todas essas arestas por serem aparadas. A gente está com um grupo que vai abrir na semana que vem, um grupo de estudo teórico-vivencial, desse tema que a gente vive, que a gente estuda, que a gente, né, Paulo, se enrola e volta de novo, né? Muito da minha experiência hoje com esse tema veio desse lugar, né, de viver comigo e depois estar na clínica enquanto terapeuta, acolhendo muito esse lugar e do meu próprio crescimento nas relações, né? Porque é isso, é teoria, mas também é vivência, não dá para ficar só na teoria, a gente precisa correr o risco de testar aí os nossos conhecimentos, né, Paulo? Senão a gente vai para o mundo das ideias. E o quanto é importante tratar disso que ficou lá atrás e colocar a criança
bem sentadinha no banco de trás do carro. E a gente, a partir de um adulto maduro, cheio de escolhas, assumindo as responsabilidades, dirigindo A e guiando a Patrícia gente. Gebrim, naquele livrinho, né? Gente que mora dentro da gente, fala lugar de criança, é, lugar de adulto é de adulto, né? Eu vou botar a minha criança para dirigir carro ou a moto, né? Não dá. É isso, né? Mas é essa arrumação interna da nossa psique que é importante fazer. Que bom, estou muito feliz Referência, você falou, Paulo? Patrícia Patrícia Gebrim. Gebrim é uma mulher da Core de São Paulo, acho que do Pefort também, né? Tem um livrinho simples, feito para as crianças, né? Gente que mora dentro da gente, muito gostoso de ler. Fala de todas as instâncias, fala do eu inferior, do eu superior, da criança interna, do eu observador, a máscara. De uma forma simples, mas profunda, muito bom. Muito bom mesmo. Bom conhecer, não conhecia, ótimo, vou atrás, valeu. Uhum. Então tá, gente, Paulo. Obrigada. Gratidão, gente, muito bom. Coisa boa de estar aqui com todo mundo, com você, que é uma referência para mim, uma delícia. A gente não está no presencial, mas a gente está aqui no online, ainda bem, né? Nas suas casas, com todo o conforto do mundo, podendo falar desse tema e levando as reflexões, né, para casa, para terapia, né, Dani, para supervisão, porque é isso, esse processo não acaba, ele apenas está em processo. Tá? Então, vamos despedir de vocês. Gratidão. Beijo grande. Boa caminhada para todos nós. Tá ótimo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.